versículo 7. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora, vocês o conhecem e o têm visto. Através de Jesus, no caso. Então ele está dizendo que quem conhece ele, quem conhece Jesus, também conhece o Pai. Compreendeu? E vê o Pai, no caso, vê Deus através de Jesus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Os discípulos, por mais que eles andavam com Jesus, a gente já falou sobre isso, eles não... É porque é muito complicado, né, gente? A gente tem a Bíblia inteira pra gente ler, saber e conhecer sobre Jesus e, enfim, sobre o céu, sobre tudo. Os discípulos, eles estavam ali aprendendo as coisas. Então, eles não... Tem muitas coisas que eles entendiam, mas às vezes eles tinham dúvidas e aí às vezes não conseguiam entender direito, entende? Tinha essa complicação ali. E aí, quando Jesus fala isso, Filipe ele fala, né, Senhor, então nos mostra o Pai. E aí Jesus ele responde ali, Filipe, né, Jesus respondeu, você não me conhece, calma. Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam, por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Ah, tá. Aí, Filipe, ele pede para que Jesus mostre o Pai, e Jesus fala para ele, né? Vocês andam comigo há tanto tempo e ainda... Eu vi sua mão. Muito bem. Vocês andam comigo há tanto tempo e ainda não sabem que eu sou Deus? Que se vocês olham para mim, vocês estão vendo o Pai também? E ele explica ali para Filipe, não só para Filipe, acredito que para todos ali, né, que não estavam conseguindo entender direito. E aí ele diz para eles, mas olha, as obras que eu fiz, vocês também vão poder fazer. E farão obras ainda maiores do que as que eu fiz. Aí ele diz que ele vai pro Pai. E eu farei, olha isso aqui, muito lindo, gente. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Glória a Deus. Muito forte e muito lindo. Mas uma coisa necessária da gente entender nesses capítulos aqui que foram lidos, muitas pessoas acham que Deus ele é um gênio da lâmpada, sabe? Que você vai lá, faz um pedido, e aí porque tá escrito aqui que tudo que a gente pedir em nome dele ele fará, ele vai realizar. Não funciona assim. Porque lendo esses versículos a gente consegue perceber que para isso, para que o que a gente pedir ele realize, é necessário que a gente creia e que guardemos os mandamentos dele. É necessário. Então, uma pessoa que não crê, uma pessoa que não guarda os mandamentos de Jesus, uma pessoa que não é filho, sabe? E a gente já comentou sobre isso, sobre ser filho, que vai muito além do que só chamar Jesus de pai. Então, uma pessoa que não é isso, Deus não vai realizar aquilo que você está pedindo, porque você pode estar pedindo algo que vai contra a palavra de Deus. Se você pede algo que vai contra a palavra de Deus, Deus não vai realizar na sua vida, porque isso vai te afastar de Deus, isso vai te prejudicar espiritualmente, então como que Deus vai realizar isso na sua vida? Consegue entender? Outra coisa também é que Deus não disse aqui que ele realizaria no nosso tempo. É também algo muito importante da gente pensar. Ele disse que realizaria aquilo que a gente pedir no nome dele para a glória de Deus, aquilo que for para a glória de Deus, mas não disse que seria no nosso tempo. Então, pode ser que demore, mas a gente já falou sobre isso também. O nosso tempo não é o tempo de Deus, e o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus, ele sabe tudo, sabe? Ele conhece o futuro, ele sabe cada detalhe, então apenas confie no tempo de Deus. Peça de todo o coração, peça algo que esteja de acordo com a palavra, algo que seja para glorificar o nome de Deus, peça, ore por aquilo,
espere. Tenha paciência no Senhor, porque o tempo dele é perfeito. Uma coisa muito linda também, gente, é que Jesus, ele fala, né, que nós, os discípulos, no caso, conta conosco também, é que nós, depois ele fala, né, que depois que ele subir, nós também vamos poder realizar as obras que ele realizou, e obras ainda muito maiores. Então, é muito bom a gente pensar sobre isso, entender que nós temos Jesus, e Jesus nos dá esse poder em nossas mãos, sabe? A gente ainda pode, no nome de Jesus, curar um cego, como Jesus fez. Ainda podemos ressuscitar lembrando que não é a gente pode, sabe? É Jesus nos usando. Ressuscitar um morto. Essas coisas ainda podem acontecer, coisas muito maiores do que essas coisas, né? E a gente já falou sobre isso, que o nosso Deus, ele é o mesmo. Se ele fez antes, ele ainda pode fazer. E lendo aqui, a gente vê que ele ainda vai fazer. Precisamos dar esse espaço, essa liberdade para Deus agir e nos usar conforme a vontade dele. Entende? Que eu acho que a nossa geração é uma geração que precisa abrir mais, sabe? Para que Jesus nos use para isso, para que Jesus faça através da gente. Precisamos tirar esse medo, essa vergonha, não vai acontecer, se Jesus tá te usando, vai acontecer, deixa ele te usar, deixa ele fazer através de você, sabe? Coloca a mão e ora, que ele vai curar, ele vai fazer e vai acontecer. A gente tem que ter essa visão, porque eu escuto muito, já falei com vocês, né? Escuto muito meus pais contando da igreja antiga, e eles falam muito sobre curas, acontecia muito curas nas igrejas, e as pessoas eram curadas, enfim, coisas sobrenaturais aconteciam. Por que hoje em dia não acontece tanto quanto acontecia antes? Entende? Por que a gente tá tão com medo dessas coisas? Precisamos ter fé, porque Jesus disse que iria acontecer, então precisa acontecer. Entendeu? E é isso, Mateus, precisamos buscar por sermos usados. Precisamos buscar por isso. Senhor, me usa, Pai, eu quero ser usado, eu quero fazer essas obras e coisas ainda muito maiores. Me usa, Senhor. Versículo 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Ponto. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Glória a Deus. E Jesus aqui, ele tá contando, né, que ele vai, mas pedirá ao Pai que envie um outro Consolador. Isso é muito importante. Existem muitas pessoas que dizem que o Espírito Santo, ele é uma pessoa igual a Jesus, sabe? Porque diz outro Consolador. Então eu vou enviar outro Consolador, outro que é igual a mim, para que vocês não se sintam só, para que vocês não sintam a minha falta, porque vocês vão ter o Espírito Santo com vocês, porque vocês vão me ter dentro de vocês. Isso é muito lindo, gente. Isso é muito surreal. Porque assim, os discípulos ali que andavam com Jesus, eles tinham Jesus, estavam ali com eles, né, pessoalmente. E aí eu imagino a tristeza, a gente já falou sobre isso, a tristeza que eles estavam de não vamos ter mais o mestre. Meu Deus, não vamos ter mais o mestre. Mas aí Jesus diz, eu não vou estar com vocês agora, do ladinho ali de vocês, caminhando com vocês, mas vou estar dentro de vocês. Ele está dentro de nós, isso é surreal, gente. A gente tem o Consolador dentro de nós. Isso é tão bonito, é tão lindo. E aí diz ainda que é o Espírito da Verdade. Isso aqui é muito importante, ó. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Já conversamos sobre isso aqui também, né? Que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode convencer, pode mudar as nossas opiniões, os nossos desejos, nos fazer seguir o caminho correto. Só o Espírito Santo pode fazer isso com uma pessoa. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, as decisões dessa pessoa, são totalmente por ela, sabe? Pra matar os desejos dela e as vontades dela. Mas uma pessoa que anda pelo Espírito,
só pensa pelo Espírito, só age pelo Espírito. Isso é muito lindo e dá pra diferenciar isso de filhos e criação, dá pra diferenciar isso nitidamente. Eu notei que o Espírito Santo, ele habita em nós e está conosco todos os dias. Precisamos aproveitar dessa presença. Acho que pelo fato da gente não ver o Espírito Santo, a gente aproveita muito pouco dessa presença, sabe? A gente não aproveita muito dessa presença, dessa coisa valiosa que nós temos dentro de nós. Nós temos dentro de nós. Que temos dentro de nós. Não aproveitamos essa presença. E talvez ali, se a gente estivesse vendo, assim como os discípulos ali viam Jesus, talvez a gente aproveitasse mais, não sei. Porém, a gente precisa entender a preciosidade que é ter ele dentro de nós, sabe? Ter ele aqui nos ajudando a pensar melhor, a seguir o nosso caminho. Já comentei isso com vocês também. Precisamos dar ouvido à voz do Espírito Santo. Todas as vezes que você for fazer algo, que você sentir, sabe? Uma vontade de que eu não deveria estar fazendo isso, ou isso que eu tô fazendo não tá certo, sabe? Se você sentir ali, nem por mais pequeno que seja isso que você ouvir ali, isso que você sentir, para de fazer o que você tá fazendo na hora. Dá ouvido a essa voz, a isso que você sentiu, dá ouvidos. Porque é o Espírito Santo falando com você. O Espírito Santo que habita em você, tá ali te dizendo, isso aqui que você tá fazendo não é certo, tá errado isso aqui. Entende? Então, quanto mais você dá ouvidos, mais ele fala com você. Se você tampar os ouvidos pro Espírito Santo e continuar fazendo, ele vai se afastando. E você não vai ouvindo mais a voz dele. É por isso que muitas pessoas ficam, né? Eu não escuto a voz do Espírito Santo, isso que eu faço pra mim, eu não sinto que tá errado. Não sente que tá errado porque não tem o Espírito Santo. Entende? Consegue entender? Então, assim, por mais pequeno que seja o sentimento ali, às vezes eu vou assistir alguma coisa, gente, que pra mim, pro meu eu, é tranquilo assistir aquilo, tá tudo sob controle, não tem nada demais. E aí, às vezes eu coloco pra assistir e eu sinto, sabe, aquela sensação de que é melhor parar. É melhor, né? Parar a gravação. É melhor do que você continuar aí. E eu sinto isso, sabe, em mim. Eu vou lá e paro. Porque eu sei que se eu continuar, eu vou esquecer como é que é a voz do Espírito Santo. Consegue entender? Então fica aí um conselho para vocês. Aproveitem a presença do Espírito Santo. Não ignorem a voz do Espírito Santo. Porque isso é uma preciosidade que a gente tem em nós. Então a gente precisa aproveitar dessa presença cada dia mais. Amém? Continuemos. Paramos em qual? Deixa eu ver. Versículo 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não o Iscariotes. Lembrando que o Judas Iscariotes ele já tinha saído, ele não estava ouvindo isso. Ele tinha saído sozinho pela noite e os outros discípulos ficaram lá, mas ele não estava mais lá. Aí o outro Judas disse, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Aí Judas pergunta, né, por que, Senhor? Que o Senhor disse que vai se revelar só pra gente, só pros, né, ele não vai se revelar pro mundo. E aí Jesus responde, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Então, ai, gente, tá descarregando o celular. Peraí, deixa eu colocar na tomada, coisa rápida. Deixa eu só colocar na tomada rapidinho. Vixe, não trouxe o carregador. Ah, tá aqui. Mas enfim, gente, aqui só pra gente entender que Jesus estava dizendo ali que ele e o Pai habitarão nessa pessoa. Então, assim, o Espírito Santo é como se Jesus e o Pai habitassem dentro de nós. Consegue entender isso? Que surreal que é, e a gente não dá ainda o valor necessário a isso. Vamos continuar nessa leitura. Vou ler de novo, gente. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome,
lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que lindo, gente! Glória a Deus, aleluia! Isso é muito perfeito, gente. O Espírito... Ai, gente, que maravilha! O Espírito Santo é perfeito. Jesus disse, né, que... Tô aqui falando isso enquanto eu tô com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que vai habitar em vocês, que habita em nós, ele nos fará lembrar de tudo que Jesus falou. Então, assim, quando as nossas decisões, sabe? Quando a gente do nada tá ali de noite, do nada a gente decide que vai orar. Nossa, eu vou orar. Nossa, eu vou falar com Deus. Se eu fizesse um jejum amanhã, se eu desse a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, sabe? Quando algumas decisões que a gente toma também de isso aqui que eu faço errado, aquilo que eu faço errado, ou quando a gente tá assim e a gente lembra da palavra de Deus, aí traz aquele conforto pro nosso coração. Quando estamos passando por um momento de dificuldade, a gente lembra de Jesus dizendo, eu estou contigo, eu sou contigo, sabe? Então assim, tudo isso é o Espírito Santo nos fazendo lembrar de que você não tá sozinho. Olha só, eu tô dentro de você, eu tô aqui contigo, eu não te deixei sozinho. Entende? É o Espírito Santo ali consolando, porque ele é o consolador, ele é consolando o seu coração, enxugando as suas lágrimas, mostrando, ó, eu tô aqui, você não tá sozinho. Versículo 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Mais uma vez, Jesus ele lembra para eles, sabe? Acalma o coração de vocês, estão preocupados demais, gente. Eu deixo aqui para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês, mas não perturbem o coração de vocês e não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim, todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se e vamos-nos daqui. Terminamos mais um capítulo para a glória de Deus. Este capítulo finaliza com Jesus dizendo ali para os discípulos acalmarem o coração deles. Acalme o coração de vocês, não se perturbem. Vamos agora falar o que eu anotei. A primeira coisa que eu anotei é que Jesus quer acalmar os nossos corações, sabe? Ele quer acalmar o nosso coração, trazer a paz que o nosso coração precisa. E eu quero te lembrar isso hoje. Jesus conhece o seu coração. Ele sabe a angústia, a aflição, a ansiedade que você vem enfrentando, ele sabe. E hoje ele te convida a orar por calmaria, por paz, a entregar toda a ansiedade nas mãos dele, porque o Espírito Santo, o Consolador, está aí disposto a sarar suas feridas, a te trazer a paz que o seu coração precisa, sabe? E, enfim, acalmar o seu coração aflito, acalmar, porque Jesus, ele acalma os corações, ele se preocupa conosco e a gente consegue ver isso, né? Que venhamos nos lembrar que o nosso Jesus, ele é o príncipe da paz, então só ele pode trazer a paz que o seu coração precisa. E precisamos nos lembrar de tudo isso, que só ele pode acalmar o nosso coração. Precisamos nos lembrar, nos momentos, principalmente nos momentos de angústia, sabe? Outra coisa que eu anotei é que Jesus nos deixou a maior promessa, que é a sua volta. Então ele nos deixou essa promessa de que ele vai voltar e de que nós iremos junto com ele morar em um lugar maravilhoso, em um lugar incrível. Então que essa seja, que você lembre disso todas as vezes, que isso possa ser uma calmaria pra você, sabe? Que no momento de aflição você lembre, tô passando aflição aqui agora, tô no deserto agora, mas em breve Jesus volta e aí tudo vai valer a pena. E em último lugar, que eu anotei, que a gente já falou sobre isso, aproveite a presença do Espírito Santo. Isso, gente, essas foram as coisinhas que eu anotei desse nosso capítulo, que foi lindo demais.